Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa epístola de Paulo aos Gálatas é muito importante no arcabouço do Novo Testamento, porque ela faz contrastes significativos entre o judaísmo e o cristianismo verdadeiro. Tanto esta carta quanto a epístola aos Hebreus coloca o judaísmo no seu devido lugar, já dentro do tempo da nova dispensação da graça de Deus com a Igreja remida de Cristo. O escritor começa essa sua carta falando a respeito do seu nome, Paulo, que significa pequeno. Paulo era o nome romano de Saulo de Tarso, que pela primeira vez se lê em Atos capítulo 13, versículo 9, quando Paulo, resistiu a Elimas, o feiticeiro. Nós percebemos que Paulo já era assim chamado com as suas relações com os gentios, antes de se converter. Mas depois deste incidente, é sempre esse o nome que o apóstolo é referido, principalmente dentro do livro de Atos dos Apóstolos, como também em suas epístolas. Paulo, nasceu em Tarso da Cecília, conforme nós aprendemos em Atos capítulo 9, versículo 11, como também no capítulo 21, versículo 39, bem como em Atos 22 e 3. Paulo era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, e segundo a tradição do judaísmo, ele também era conhecido como um fariseu puritano ortodoxo. Em seguida, a segunda frase deste texto diz, ou o próprio Paulo declara, que é apóstolo. E isso, dada a importância do seu ministério de apóstolo em explorar novos campos missionários transculturais e expandir a Igreja de Cristo além da Palestina. Foi ele reconhecido de forma justa como sendo um apóstolo de Cristo Jesus. Assim como os 12 primeiros apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo, da mesma forma também aconteceu com o apóstolo Paulo, onde ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Se ele não foi apoiado pelo grupo apostólico dos 12 apóstolos originais, o chamado apóstolo de Jerusalém, como fazendo parte do mesmo ministério, porém Cristo Jesus aprovou e autenticou o ministério apostólico de Paulo, e ele foi reconhecido pela igreja primitiva e pela igreja histórica como apóstolo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vem em seguida uma crítica, ou quem sabe um desabafo de Paulo, quando ele afirma que é apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum. A chamada de Paulo foi muito diferente do que acontece nos dias atuais, onde uma grande parte daqueles que se dizem ungidos de Deus ou enviados de Deus
eles são consagrados pela vontade dos homens, por meio do chamado apadrinhamento, ou simplesmente por uma indicação do líder religioso da igreja da qual faz parte. Como se o evangelho fosse uma profissão para as pessoas ganharem dinheiro usando a palavra de Deus. A pergunta é, por que que hoje o que vale mais é a posição de destaque que alguém ocupa perante a comunidade cristã e não a chamada por Deus para o ministério, como foi o caso de Paulo, ele que foi chamado por Cristo para o ministério? Paulo não foi chamado por homem algum, e quem foi que chamou a Paulo? Ele próprio responde no texto, por Cristo Jesus. Ele foi chamado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo se considerava um apóstolo chamado diretamente pelo Senhor Jesus. De princípio, ele era apenas um pregador itinerante, que não foi totalmente apoiado pelo ministério apostólico da Igreja Mãe de Jerusalém. Mas, conforme o livro de Atos, ele foi o maior missionário transcultural de sua época e importante fundador de comunidades cristãs, por onde passava nas suas viagens missionárias. E por ser um autêntico apóstolo de Cristo, ele dedicou toda a sua vida ao trabalho de divulgar as boas novas do Senhor Jesus. Ele, Paulo, dedicou, após o seu encontro com Cristo, o resto de suas atividades e da sua vida ao ministério de pregar a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, como sendo apóstolo de Cristo enviado aos gentios. Além de ser um apóstolo chamado diretamente por Cristo, ele diz mais, que também foi chamado por Deus. E a palavra nos diz, e está escrito, que o seu apostolado, ele foi chamado por Cristo e aprovado por Deus. E a gente pode perceber nisto um tom de crítica nesta expressão de Paulo, ao se referir à sua chamada ao apostolado, como que alertando aos demais apóstolos de que eles foram, conforme alguns comentaristas, precipitados na escolha de Matias, ou seja, os apóstolos, eles foram apressados demais na escolha de Matias, quando deveriam esperar um pouco mais até que o Senhor Jesus chamasse a Paulo para este tão importante cargo no arcabouço ministerial da igreja primitiva, que foi a função de apóstolo de Cristo. Mesmo assim, Paulo ficou sendo conhecido como apóstolo dos gentios, enviado a fundar igrejas no mundo gentílico, cumprindo assim a sua importante missão na presença do Senhor Jesus. O Deus Pai, que confirmou a chamada de Paulo para o apostolado, é o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Com isso, Paulo declara que foi o mesmo Deus da vida que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos, quem fez a sua chamada, quem aprovou o seu apostolado. Por que Paulo fala a respeito da ressurreição de Cristo relacionada à sua chamada? Porque os demais apóstolos, eles foram chamados por Cristo quando ainda o Senhor Jesus estava aqui na terra. Mas a chamada de Paulo aconteceu justamente após a ressurreição do Senhor Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos é o mesmo que se encontrou com Paulo, teve um encontro feliz com Paulo na estrada de Damasco,
transformou a vida daquele homem que era um perseguidor da igreja e o chamou para o apostolado, para ser apóstolo dos gentios. Então nós concluímos esta mensagem dizendo que o apóstolo Paulo, ele teve o seu apostolado legítimo e verdadeiro, uma vez que ele foi chamado pelo mesmo Cristo que chamou os demais apóstolos, e que a missão de Paulo foi muito mais eficaz do que a dos demais apóstolos. Quando nós conhecemos a sua história como apóstolo dos gentios, logo percebemos que Paulo foi um gigante na área de evangelização, cumprindo assim missões transculturais, levando as boas novas de Cristo em todo o continente europeu, na Ásia e outros continentes civilizados da sua época. E ele nos deixou o seu recado: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso porque ele não mediu esforços para cumprir o imperativo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, e somente ele, que vive e reina para todo sempre, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.